Olá, queridos, bom dia. A Chay Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho e você está comigo na nossa segunda edição da série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. A proposta dessa segunda edição é uma santificação na prática. Isso significa que você terá orientações práticas, passos para que a sua santificação se torne mais eficaz. Além disso, durante a semana a gente vai estar disponibilizando para você na descrição de cada vídeo, caso você nos acompanhe pelo YouTube ou Facebook, e também pelo link na bio, caso você nos acompanhe pelo Instagram, estudos em áudios que já estão disponíveis há algum tempo no nosso canal do Telegram para reforçar o seu entendimento sobre alguns assuntos que nós vamos estar trazendo nesta série. E no primeiro vídeo da nossa segunda edição, o primeiro passo para que você tenha uma santificação mais eficaz é este aqui: curar e desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança. Para isso, eu quero trazer dois textos para vocês. O primeiro texto se encontra em Salmos 4 e 3, e o segundo texto se encontra em Salmos 18, versículo 20, e também os versículos 37 ao 39. E eu aconselho você, dê uma lida tanto no capítulo inteiro de Salmos 4 e no Salmos 18. Começando a leitura por Salmos 4, nós lemos o seguinte: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, aquele que lhe é estimado. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perceba claramente que o salmista tem total convicção que ele faz parte dos queridos de Deus. E por causa disso, ele sabe que quando ele clamar a Deus, Deus vai ouvi-lo. A gente percebe essa característica em todos os sionistas descritos nas Escrituras e até percebemos isso também em Jesus, quando você vê na ocasião de Lázaro, ele diz: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Isso mostra uma pessoa que tem uma autoestima saudável, que reconhece a sua própria importância e o seu próprio valor na vida de outras pessoas. O segundo texto que eu quero trazer para vocês se encontra em Salmos 18, versículo 20, e também os 37 e 39, que diz assim: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Aqui você já percebe uma pessoa que tem autoconfiança, que tem total certeza da pureza, da retidão das suas ações e sabe que Deus está agindo com ele de acordo com essa retidão. E aqui nós vemos a confiança em si mesmo para derrotar seus inimigos. A partir do 37 nós lemos o seguinte: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. O que é autoestima e o que é autoconfiança? Começando com autoestima, é importante que você compreenda que a autoestima é uma autopercepção de importância e valor. Quem tem autoestima desenvolve amor próprio, que é o autocuidado, a dedicação para se preservar bem e se manter em êxito e sucesso. Então, uma pessoa que tem autoestima é uma pessoa que reconhece o seu próprio valor e a sua própria importância, que desenvolveu o amor próprio, que é o autocuidado, que é quando você se dedica para preservar a si mesmo bem, para preservar a si mesmo em êxito e sucesso. Então, somente quem tem uma autoestima, que reconhece a sua importância, que reconhece o seu valor, consegue também desenvolver o amor próprio. E o que é autoconfiança? Para você entender o que é autoconfiança, é necessário que primeiro você entenda o que é confiança. E a confiança, eu quero trazer para você que ela é uma junção de três coisas: crença, ou fé, ou convicção, que é exatamente a mesma coisa; submissão, que aqui eu quero que você tenha um entendimento de submissão, de ajustar-se, conformar-se;
certo? Disciplinar-se, tanto que a palavra submissão é a palavra que melhor define o nosso conceito de santidade ou santificação, mas não te preocupa, você vai entender a melhor sobre submissão nos próximos vídeos ao longo das semanas. E a outra característica da confiança é ações diligentes. Então, a confiança, ela é fundamentada em 3 elementos. Vamos repetir. Primeiro, crença ou convicção. Depois, submissão, que é a mesma coisa que conformar-se, que ajustasse, que criar uma rota, uma disciplina. E a terceira coisa são ações diligentes. Então, uma pessoa autoconfiante é alguém que tem fé em si mesmo, em sua capacidade, que se conforma, se submete a agir de acordo com seus princípios e ideias e toma ações diligentes, firmes e constantes para se conduzir ao êxito, porque diligência fala sobre zelo, fala sobre foco, fala sobre perseverança, fala sobre excelência. Então não é qualquer ação, é uma ação excelente, é uma ação de boa qualidade. Uma pessoa autoconfiante, apesar de lidar com derrotas ocasionais, sempre se conduz e obtém vitória. Então, o que eu quero explicar para você é que uma pessoa autoconfiante não quer dizer que ela não vai passar por revés na vida dela, que ela não vai lidar com frustrações e vai ter derrotas ocasionais. Mas a verdade é que a autoconfiança dela fará com que ela dê a volta por cima quando surgir esses revés, quando surgir essas frustrações e quando ela obtiver essas derrotas ocasionais, porque a certeza dela de que ela conseguirá alcançar os inimigos dela e destruí-los até o pó, a certeza dela de que ela vai conseguir resolver o problema dela de uma forma definitiva, é que permite que ela consiga ter fôlego para tentar mais uma vez. Eu vou estar trazendo para vocês agora 4 situações onde uma autoestima atrofiada e uma autoconfiança nula atrapalham no seu processo de santificação. Você terá um conhecimento nulo ou superficial a respeito de Deus, de quem você é em Deus e do propósito dele para a sua vida. Pensa comigo, uma pessoa que tem baixa autoestima ou nenhuma autoestima, ela não reconhece a própria importância e o próprio valor, nem para ela mesma e nem para a vida dos outros. Você acha que uma pessoa que tem uma visão tão distorcida de si mesma vai perder tempo em saber quem ela é em Deus, vai perder tempo em saber qual é o propósito de Deus para a vida dela, e ela vai perder tempo em querer ter um relacionamento correto e profundo com Deus, porque na mente dela você acha que Deus vai perder tempo com ela? Uma pessoa que tem problemas de autoconfiança, ela acredita piamente que tudo aquilo que ela envolver-se irá dar errado só porque ela sempre é o azarado da situação. Uma pessoa que não tem autoconfiança, ela tem absoluta certeza que ela sempre vai estragar tudo no final. E você acha que ela vai perder tempo em saber quais são os propósitos de Deus para a vida dela, porque ela sabe que ela vai ferrar com tudo? Você acha que ela vai perder o tempo dela em querer saber quem é Deus, porque se Deus é tão perfeito e ela é tão errada, ela não vai querer saber quem é Deus. E também ela não vai saber quais são os planos e o propósito dela. Então é por causa disso, quando você tem uma visão distorcida e incorreta a respeito da sua própria importância, do seu próprio valor, da sua própria capacidade, da sua própria habilidade, você acaba adquirindo um conhecimento raso ou nenhum conhecimento a respeito de quem você é, a respeito de quem Deus é, de como você deve se relacionar com Ele e a respeito do propósito dele para a sua vida. E você precisa entender que se você não souber essas 3 coisas, você não vai conseguir se santificar.
Porque a santificação tem a ver com você realizar e cumprir todos os processos necessários para te manter no teu propósito, no caminho de vida que Deus estabeleceu para você. E se não há da sua parte nenhum interesse em saber disso, porque você não reconhece seu próprio valor, porque você não reconhece sua própria capacidade, capacidade essa que foi Deus quem deu para você, você não vai conseguir se santificar. Esse é o primeiro impedimento que a falta de autoestima e autoconfiança trazem no seu processo de santificação. Qual é a segunda maneira que a baixa autoestima e a falta de autoconfiança vai atrapalhar a sua santificação? É pela fuga da responsabilidade, uma tendência em terceirizar o conhecimento de quem você é e do seu propósito para outros. A gente lê lá em Isaías 29, versículos 11 e 13, que um grupo de pessoas, por terem o coração afastado de Deus e por apenas se relacionarem com Deus por meio de doutrinas humanas, elas não entendiam qual era a proposta de Deus para a vida delas. E essa proposta, que lá no texto é descrito como visão, era como um livro que estava selado, que aquela pessoa que entendia, até tinha um relacionamento com Deus, quando era pedido para ela ler esse livro, ou trazer para a pessoa um parecer dessa revelação, ela dizia assim, ó, eu não consigo ler porque ele está selado, que seria a mesma coisa que hoje de codificado ou criptografado. E aí eles levavam para outro grupo de pessoas e dizia, fulano, você pode me dizer o que significa essa visão de Deus para a minha vida? E essa pessoa então diria assim, eu não posso porque eu não sei ler. Essas pessoas que ficavam correndo atrás de A ou B para poderem traduzir a revelação para elas, são pessoas que têm baixa autoestima e falta de autoconfiança. Por quê? Porque a tendência que é, quando uma pessoa não enxerga o seu próprio potencial, a sua própria capacidade, é se apoiar na coletividade para que ela possa se sentir pelo menos um pouco especial ou capaz. Querido, a gente precisa ter um equilíbrio, enquanto a opinião de terceiros, fora a de Deus, é importante na nossa vida. Não basta apenas que o seu pai ou a sua mãe saibam quem você é. Não basta apenas que os seus líderes, seus amigos, conhecidos, chefes saibam quem você é. É importante que você, como nós lemos lá em Provérbios, entenda o seu próprio caminho e não fuja da responsabilidade, que você também tenha convicção de quem você é em Deus e de qual é a sua proposta em Deus. E uma pessoa com baixa autoestima e falta de autoconfiança, ainda que ela não se valorize corretamente e nem acredite na própria capacidade, ela ainda tem curiosidade de saber quem ela é e ela ainda de alguma maneira espera sentir-se especial. E esse anseio em sentir-se especial, que ela anula por causa das suas atrofias, ela então espera que o outro diga para ela, por favor, fulano, traduz essa visão, Deus tem uma proposta para a minha vida, mas eu não consigo entender, você pode ler isso para mim? Ô fulano, você pode me dizer como me relacionar com Deus? E ela não busca por ela mesma, porque ela não acredita que é tão especial assim, mas ela ainda quer se sentir especial. Tá ficando claro isso para você? Então, a falta de autoestima vai levar você a fugir da tua responsabilidade de entender o seu próprio caminho, como vai levar você também a terceirizar esse conhecimento pelos outros. E aí te abre portas para ser enganado, para sair da sua santidade, porque as pessoas podem te apontar para qualquer caminho que não é o seu e gera um monte de outros problemas que nós não iremos citar no vídeo de hoje. O terceiro problema que a falta de autoconfiança e autoestima geram na sua santificação é que ela vai levar você a viver fora da sua santidade ou viver dentro da sua santidade de forma claudicante. Por quê? Porque se eu não sou importante, se eu não sou especial, se eu faço tudo errado e eu não tenho capacidade nenhuma, é melhor eu viver a vidinha mais simples e menos desastrosa que eu conseguir viver. Isso vai me tirar da minha santidade, do caminho divino proposto para mim. Ou vai fazer com que eu me sinta insegura e ora eu faço uma coisa direito, ora eu faço tudo errado, que é a forma claudicante. E eu quero que você entenda que tanto viver de forma claudicante,
quanto viver totalmente fora da sua santidade. É isso que é a essência do que significa a palavra pecado nas Escrituras. E nós já falamos aqui sobre pecado, e se você está nos acompanhando pelo YouTube, vai aparecer aqui nos cards o vídeo onde nós explicamos o significado da palavra pecado. E pecado é isso, é desviar-se do alvo, é viver fora do seu objetivo, ou viver dentro do seu objetivo de forma incorreta ou falha, claudicante. Então, a baixa autoestima e uma autoconfiança atrofiada ou nula vai levar você a viver em pecado. E a quarta coisa que esses elementos atrapalham na sua santificação é que uma pessoa que não tem uma visão correta a respeito de si mesmo e da sua própria capacidade, ela até vai conseguir cumprir alguns princípios da justiça. Mas, como a gente falou no terceiro motivo, ela jamais vai conseguir viver em santidade. Qual é a diferença, entre justiça e santidade? Vamos relembrar aqui. A justiça é a vontade de Deus para todos. Enquanto a santidade é a vontade de Deus só para o João, só para Maria, só para o Henrique, ou seja, é a vontade de Deus específica. Tanto que o conceito da santidade, e você volte algumas casinhas e veja a nossa primeira edição, ela tem a ver com esse parâmetro de especificação. Então, uma pessoa que tem baixa autoestima ou que tem uma autoconfiança nula, ela até vai conseguir não assassinar, não roubar, não cobiçar, não levantar falso testemunho contra o seu próximo, ela vai conseguir não mentir aos outros, ela vai conseguir se congregar e fazer uma série de outras leis e mandamentos gerais que Deus estabeleceu para a vida dela. Mas ela não vai conseguir trabalhar naquela empresa específica para aprender coisas no seu caráter ou ministrar na vida de alguém. Ela não vai conseguir sair do bairro dela e ir morar em determinado lugar, porque Deus está direcionando ela para isso. Ela não vai conseguir fazer o curso de línguas para poder ir ministrar em nação específica. Por quê? Porque isso tem a ver com ela. E por ela não saber quem ela é, nem o propósito dela em Deus, porque ela não se valoriza da forma como Deus a valoriza, por ela não enxergar-se com a capacidade e as habilidades que Deus vê, ela vai até não furtar, não matarás, não assassinar, mas ela não vai conseguir ir de forma específica e agir de forma específica naquilo que Deus tem para a vida dela. Esses 4 parâmetros, e nós poderíamos citar muitos outros, são os pontos que eu queria destacar hoje, que atrapalham a sua santificação se você não curar e não desenvolver a sua autoestima. A primeira coisa para curar e desenvolver tanto a sua autoestima quanto a sua autoconfiança é ser estratégico em todas as etapas do processo. Geralmente, querido, as pessoas têm muita boa intenção para querer resolver os seus problemas emocionais ou atrofias de personalidade, comportamento e caráter, mas elas não têm estratégia nenhuma, elas não criam uma rotina, um processo de início, meio e fim para terminar com os seus problemas. Ela até, eu não gostaria de me sentir mais um Zé Pequeno, uma incapaz, uma que não consegue fazer nada, uma que não tem valor, eu não gostaria mais de me sentir dessa forma. Mas eu não sei o que fazer. Na realidade, ela não tem nem interesse em sair desse lugar. Então, o primeiro passo, querido, é ser estratégico. Isso significa que você vai ter que ser disciplinado. Quando nós falamos de estratégia, nós estamos falando de plano. Nós estamos falando de um processo de início, de meio e fim. Nós estamos falando de perseverança. Nós estamos falando de você dar um passo por vez, mas não importa a velocidade desse passo, ele ainda precisa ser constante. Você vai ter que começar a decidir a ser uma pessoa igual ao Salmos 18, que você vai perseguir os seus inimigos e vai alcançá-lo, e só vai voltar para o descanso depois que você destruir todos eles.
todos eles, você precisa ter esta visão para você poder curar e desenvolver sua autoestima e para resolver qualquer outro problema na sua vida. Se você não tomar a decisão de ser uma pessoa estratégica, de criar uma rota, de criar um caminho, de não querer queimar etapas do plano, de não ficar sempre caçando o atalho, você jamais vai conseguir desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança. O segundo passo é identificar os sofismas e as origens dele. Por quê? A nossa autoconfiança e a nossa autoestima, elas estão apoiadas em argumentos e sentimentos. Se você já não acompanha no nosso canal do Telegram, você sabe que nós ensinamos para você que os sentimentos são resultados de convicções, ou seja, aquilo que o meu pensamento conclui, as conclusões que eu chego, os acordos que eu faço, as decisões que eu tomo, as atitudes que eu me posiciono, isso eu guardo no meu coração, e a forma como eu guardo toda essa interpretação, opinião, etc. e tal, é transformando isso num sentimento que vai guiar e nortear a minha vida. Só que para eu parar de me sentir inútil, para eu parar de me sentir incapaz, para eu parar de me sentir irrelevante, eu tenho que olhar os argumentos que sustentam este sentimento. Eu vou ter que olhar para a minha convicção, eu vou ter que olhar para as minhas opiniões, eu vou ter que verificar por que eu me sinto tão incapaz, por que eu me sinto tão inútil, quando foi que eu comecei a me sentir assim. E isso é um sofisma, que como vocês aprendem conosco, sofisma é uma mentira que você acredita como se fosse verdade. E tanto pode ser uma mentira completa quanto uma verdade que foi distorcida. E por que eu digo que esse sentimento de que você é inútil, de que você é incapaz, de que você é irrelevante, de que você não é estimado, não é querido, é um sofisma. É uma mentira que você tem a convicção que é real, que é verdadeira, mas não é. Porque Deus não tem esta opinião sobre você. Quando você nasceu em Deus, quando você foi conquistado em Deus, Ele reconheceu você como dele, e você a partir daquele momento passou a ser precioso, e ele dotou você com a essência que ele possui. Então você tem capacidade, só que hoje você ainda acredita nessas mentiras e tem tanta convicção que se deixa ser influenciado até agora por elas. Então o segundo passo é que você tem que identificar essas opiniões que estão sustentando esses sentimentos de forma estratégica e começar a elencar, né? Eu me sinto inútil por causa disso. A primeira vez que eu me sinto que eu comecei, acho que na adolescência, eu já comecei com esse comportamento de autossabotagem, autoboicote, porque eu me sinto etc e tal. Então você tem que começar a fazer de forma diligente, focada, zelosa, persistente, com excelência, esses levantamentos. Então você já decidiu ser estratégico, você entende que as coisas não vão funcionar, não vai dar certo para resolver nada na sua vida se você não tiver um plano sólido, se você não tomar a decisão de cumprir todas as etapas desse plano de maneira constante e focada, de maneira diligente. Também o segundo passo que nós falamos é que você tem que identificar as mentiras que sustentam esses sentimentos de inadequação, de desvalorização pessoal que você tem. O terceiro passo para você curar e desenvolver a sua autoestima é internalizar a verdade. É aquilo, não adianta Deus saber quem você é. Não adianta os seus pais saberem disso, os seus líderes saberem disso. Você, como sábio, precisa entender seu próprio caminho. Essa convicção precisa estar dentro de você. Então você precisa internalizar a verdade, porque à medida que você internaliza a verdade, você automaticamente abre mão da mentira. E como é que nós internalizamos, né? Internalizar é a mesma coisa, é o significado puro e bíblico de meditação. Como é que eu medito? Eu medito pensando e eu medito falando dentro de um aspecto de foco. Então eu estou concentradamente pensando sobre isso, concentradamente falando sobre isso, e eu estou diligentemente
em tempo e fora de tempo, replicando essa verdade dentro de mim. Por quê? Porque eu preciso ter esta convicção no coração de que eu sou estimada, de que eu sou importante, de que eu sou relevante. E tem casos na vida de alguém que, dependendo da época, eu sou determinante para fazer a diferença na vida dela. E eu preciso acreditar que eu tenho total capacidade de cumprir a minha proposta de vida bem, de alcançar o êxito, de ter sucesso sobre isso. Então eu preciso internalizar essa verdade, pensando, falando, não de maneira aleatória, mas de maneira focada, repetindo. Sabe quando o povo de Israel foi dito para Moisés que eles deveriam ensinar para os filhos dele a justiça em todo o tempo oportuno que eles tivessem, de manhã, de tarde, de noite, ao levantar, ao comer, ao deitar. O que Moisés estava falando? Internalize o padrão de justiça na vida dos vossos filhos. Internalize na vida dos vossos filhos a verdade de Deus. Fique constantemente. Você vê Salmo 1 fala sobre isso. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo aquilo que ele fizer, ele vai ser bem sucedido. Essa pessoa está internalizando essa verdade de forma diligente, de forma focada. Você olha nos salmos, os salmistas eles dizem: o meu prazer é meditar diariamente na lei do Senhor. E por essa lei eu consigo me nutrir, eu consigo ser vivificado, eu consigo ter luz para caminhar sobre os meus pés. Então não adianta você saber a verdade a seu respeito, você precisa conhecer, entender, e isso precisa se tornar tão parte de você quanto respirar. Então você tem que internalizar. E à medida que você vai valorizando a verdade, automaticamente você vai rejeitando a mentira, porque não tem como você servir a dois senhores. Você só serve a dois senhores quando seu coração está dividido. Mas quando seu coração está inteiro, você vai se focar naquilo que é mais importante. E quando você se foca, a sua alma compreende o que é mais importante e ela entesoura isso. E a verdade, quando entesourada no seu coração, ela vai te guiar de uma maneira que os seus pés não vão se desviar do seu caminho de santidade, nem para a esquerda e nem para a direita. Quarto passo para você curar e desenvolver a sua autoestima e a sua autoconfiança é lidar com seus comportamentos limitantes e autossabotadores. Toda pessoa que tem baixa autoestima e tem autoconfiança atrofiada, ela se autossabota e ela tem comportamentos limitadores. A melhor maneira de você perceber quais são seus comportamentos limitadores é você perceber todas as suas decisões que você faz para não sentir medo, não se sentir desconfortável ou não se sentir insegura. Então, algum tempo atrás, eu estava com uma filha minha que a neta estava com febre. E ela, com medo de saber o grau de febre que a neta tinha, ela tinha um hábito de não medir a temperatura, de não auferir a temperatura pelo termômetro. Isso era um comportamento limitador, ou seja, para evitar se sentir desconfortável, ao saber uma informação verdadeira, ela preferia não fazer. E o que é autossabotagem, né? Que também é um comportamento limitador? É a perda de oportunidades. É o você já entrar no ringue tendo certeza que irá perder. É você já criar todo um mecanismo para se diminuir, para se rebaixar, para que você falhe. O autossabotador, ele faz de tudo para falhar. Ele fica triste por falhar, mas se sente confortável no fracasso. Então você vai ter que levantar, pedir mesmo, certo? Pai, gere situações onde eu consiga perceber meus comportamentos limitantes e autossabotadores, para que uma vez que eu identifique, eu comece a trabalhar para mudar esses comportamentos. Porque uma pessoa sem autoestima e sem autoconfiança, ela é extremamente medrosa, insegura ou covarde, que dá tudo na mesma. Então você vai perceber por meio de insegurança, desconforto, por meio de algo que pareça grandioso demais para você, as ações que você toma ou as corridas que você dá para fugir disso
são os seus comportamentos limitadores. E aí, quando você identificar, você comece paulatinamente, um por vez, a trabalhar sobre eles. Aí a última coisa, que é tão importante quanto todas as outras, é buscar diligentemente a Deus para saber quem Ele é, quem você é e qual o seu caminho, sem terceirizar. E quando eu falo terceirizar, querido, eu não quero dizer que você não vai contar com outras pessoas. Eu quero dizer que você não vai se valer apenas da fé dessas pessoas em você. Você também vai acreditar que você é tão querido, tão importante, tão especial quanto você é em Deus e que você é tão capaz, tão habilidoso quanto Deus te fez para ser. O que te falta não é capacidade, o que te falta é treinamento e experiência. E fé. Você precisa acreditar que tudo aquilo que Deus é, você tem a capacidade de manifestar isso dentro da proposta de santidade que Ele tem para você. E a busca diligente é uma busca interessada. A busca diligente é uma busca focada. A melhor maneira de você quebrar a sua baixa autoestima e a sua nula ou atrofiada autoconfiança é você tomar a decisão, sentindo ou não sentindo, em buscar a Deus de forma constante e diligente. E enquanto você não entender o seu próprio caminho, você vai perseverar até que você também seja um daqueles que ouve a Deus e que caminha com Deus de uma maneira direta, aonde as outras pessoas são apenas um apoio, um reforço para o seu relacionamento com Deus, mas você não depende dela de ouvir a Deus diretamente. Ficou claro para vocês? Então eu aguardo você no nosso próximo vídeo.